o tema da vigília. O que aconteceu, queridos? O bispo Dani, ele teve um problema com a perna, né? Ele me ligou na segunda-feira, falou: bispo Tavares, nós não vamos poder fazer aqui em Alphaville, porque está com problema de som, uma série de situações que está consertando. Então, é complicado fazer a vigília pelo tempo de exposição do som, pode dar problema. E talvez eu não consiga pregar também, tá? Por uma série de situações. Tudo bem. Então, eu montei também a palavra, né? E vim preparado, mas não sabia que queria pregar. Hoje, às 23 horas, ele falou: estou indo. Falei: glória a Deus, né? Então, tem a palavra do bispo e tem a minha palavra. Tudo bem? Então, duas palavras. Fomos poderosamente ministrados. Que sabedoria, que graça, né? Como é bom ouvir a palavra do bispo Dani, porque é um derramar de uma unção poderosa. Então, o que eu vou falar vai complementar muitas coisas. Você vai ver que tem integração e o sentido é muito importante. Você vai ser muito edificado hoje, porque o Senhor está fortalecendo o seu conhecimento sobre o mundo espiritual. Então, amém. Colossenses 1,13, amém? Todos fiéis. A palavra do Senhor diz, vamos ler todos juntos? Não está bom, não. Leia meditando. Leia entendendo. Leia, né? Entrando na palavra. Leia de novo, diferente. Feche teus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque do teu altar fluem rios de águas vivas. Do nosso interior, meu Deus, e nós recebemos a palavra que o Senhor deu ao teu filho, o bispo Dani, meu Deus, mostrando a luz, mostrando, Pai, a glória do Senhor, porque a luz vence as trevas. Que o Senhor, Pai, continue nos ministrando nesse momento, porque nós declaramos a nossa dependência do Senhor. Hoje é porção dupla, meu Deus. Hoje, Senhor, é porção dobrada, e nós queremos sair daqui saciados, Pai, alimentados, capacitados, instruídos, Pai, iluminados pelo Senhor, meu Pai. Por isso, tira toda devagação, tira toda sonolência, Pai, tira toda perturbação, dá-nos um ambiente santo para que o Senhor reine, Pai, sobre nós, e essa palavra ser a rema poderosa para ensinar, para corrigir, para edificar, Pai, para nos iluminar e nos levar a uma nova dimensão, Pai. Fortalece e capacita os seus filhos no exercício militar de intercessão, e eles sejam bem-aventurados no que fizerem, Pai. Esse tempo é teu, usa a minha vida e faça prevalecer a tua santa vontade para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, prestem muita atenção. O que o bispo Dani ministrou é muito forte, e você vai entender agora mais profundamente o que ele ministrou, porque vai complementar. E mais do que nunca, você vai entender realidade e atualidade. Como o império das trevas está atuando hoje. Amém? Porque o título desse tema, né, é atuação do reino das trevas. Então nós conhecemos o reino das trevas agora, que é subjugado pela luz, e vamos conhecer como ela atua na atualidade. Pode sentar, mas não durma. Então, no império das trevas, queridos, existem, obviamente, o imperador, que é Satanás, né, o crunhão, né, capeta. E os seus súditos, que são os anjos caídos, que são os demônios. Então, eles estão numa região árida, numa região de trevas, e fazem toda sorte de malignidade. Lá em Apocalipse capítulo 12, no versículo 7 a 9, a palavra mostra o momento que eles caíram. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso quem? O grande dragão, a antiga serpente,
que se chama diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, eles que tinham lugar no céu, estavam, posicionados como os demais anjos, perderam a sua condição de honra, que é estar na presença do Senhor, e foram banidos para a terra, certo? Que são seres espirituais, e a terra é um ambiente natural. Então eles estão nesse cosmos, num ambiente espiritual, um ambiente de trevas, e o homem não é capaz de enxergar, porque são espíritos malignos, são espíritos. E só que eles têm interação com a condição, com o nosso corpo natural. Então vamos seguir. E esse império se baseia em suprir e satisfazer completamente as vontades e os desejos do seu imperador. Então, quem é o imperador desse império? Quem é o rei desse império? Quem é o soberano? Lá em João 8,44 diz, ele foi, olha as qualidades do diabo, olha as qualidades que regem o reino, o império das trevas. Amém? Então, a primeira coisa, é homicida, portanto, é assassino, E desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, e quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o diabo tem uma filha chamada mentira, que é a criação dele. Ele é o criador do erro, criador da mentira, criador da deformação. E lá em João 10,10 diz, o ladrão, que é outra qualidade, outro qualificativo do diabo, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Então, o império das trevas, ele tem esses atributos. Não se espera nada diferente do que a palavra diz, que é onde há homicídio, onde há mentira, onde há roubo, onde há morte, onde há destruição. Então, tudo que é mal pertence a esse reino, é produzido nesse reino. E também, nós conhecemos, então, uma força satânica nesse reino, Isso implica que existe uma força satânica agindo nesse mundo, agora no mundo nosso, que são poderes espirituais, e a Bíblia os trata muito bem e demonstra que essas forças espirituais são organizadas para atuar sobre as pessoas. Amém? Lá em Efésios 6,12, vamos ler todos juntos? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então o que acontece, queridos? O inimigo, ele age na terra, mas a região celestial é uma região de julgamento, é uma região de acusação, é uma região onde o inimigo age acusando e requerendo direitos sobre cada vida. Olha, ele mentiu, ele roubou, ela adulterou, e por isso ele tem direitos sobre as pessoas de matar, roubar, destruir a cada um. E todos nós, agora vem a parte ruim, e todos nós nascemos nesse império das trevas. Olha que incrível. Romanos 3:23. Porque todos pecaram pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Então a pessoa que não está na luz, a pessoa que não está na glória, que não está no Senhor, ela está na região das trevas. Ela está exatamente destituída da glória do Senhor. E ficávamos sujeitos às ordens e opressões dos agentes das trevas, porém Deus enviou o seu Filho unigênito para vencê-lo. Vamos ler Efésios 2. Vamos lá? Ele quem? Deus. Jesus nos deu vida, estando nós mortinhos em nossos delitos e pecados. Portanto, nós estamos na região das trevas. Amém? Mas no quais andávamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, essa é a mesma passagem de Colossenses. Então, Deus nos tirou dessa região tenebrosa, dessa região trevosa, e nos trouxe para a maravilhosa luz do Senhor, para a glória dele, para o lugar santo que ele participa.
Agora, as forças do mal são conscientes da nossa condição espiritual. Então eu peguei um exemplo aqui, Cristo, para entender como que o inimigo ele conhece quem é luz e quem é trevas, né? Atos 19:13 diz: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas, olhe, preste bem atenção aqui. Mas o espírito maligno respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? O que essa palavra ensina, queridos? Que a região das trevas, ela conhece cada pessoa dessa terra. Sabe quem é luz e quem é trevas, quem tem autoridade e quem não tem, quem reconhece, quem está com Jesus e quem não está. E isso é muito sério, porque aqueles eram 7 filhos de um sacerdote, portanto pessoas que conheciam a palavra, pessoas que faziam a obra de Deus, pessoas que talvez até andavam no templo, mas no mundo espiritual não tinham reconhecimento nenhum. Preste muita atenção, porque isso é chave de tudo que nós vamos ministrar depois. O que existe, e além disso, né, existe uma luta espiritual constante entre os anjos de Deus e Satanás e seus demônios. Judas 1,9 diz: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízos infamatórios, né, contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então, havia uma disputa pelo corpo de Moisés, a Bíblia não fala por quê, qual a razão, mas o que acontece? Isso denota o quê? A cada dia há uma luta ferrenha do anjo que Deus coloca para te proteger contra os demônios que querem te matar, os demônios que querem trucidar você. Então, queridos, a cada dia, quando final na noite, agradeça a Deus e fala: Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. Obrigado pelos livramentos que o Senhor me deu hoje, porque se não for o Senhor, o que seria da minha vida? Quem concorda com isso ou não? Amém? Para chegar aqui já foi um milagre, certo? Então nós sabemos que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Amém? E isso é muito sério e importante você valorizar, porque às vezes parece que não aconteceu nada, mas você viveu um livramento poderoso na sua vida. E no império, nesse império maligno, né, ele impõe certas resistências, certas restrições para aquilo que você vai fazer, mesmo sendo cristão. Quem era Daniel? Um homem de Deus, servo do Senhor, né? Um homem limpo, puro, né? Dificilmente teria uma mácula nele. E aí ele diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Daniel orando, jejuando, clamando, se santificando, fazendo tudo que era certo. A bênção não chegava. E muitas pessoas desistem e perdem a bênção porque não tem paciência, não tem persistência, não consegue permanecer firme na oração e por isso não recebe o que é dele. Então o inimigo, esse da região das trevas, ele tenta segurar, tenta impedir, tenta criar restrições para aquilo que Deus quer enviar para você. Amém? Então, porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitória sobre os reinos da Pérsia. Então, como ministrou o bispo Dani, né? Ele falou: principado, é a palavra Axé, né? Significa o principal, o primeiro, em ordem de importância e poder, que domina um território como o príncipe da Pérsia. Tá? Então, você vê que nós somos a mesma sintonia, falamos a mesma coisa. Então é isso, os principados, eles podem dominar uma região, um país, como a Pérsia, ou pode dominar um governo, pode dominar uma prefeitura, de repente uma entidade qualquer, a ONU, por exemplo. Ok? O império das trevas valoriza o ter, o que você tem, né? Então você tem importância pelo que tem. Tem dinheiro, tem beleza, tem cabelo. Deixa eu falar. Porém, então eu não valho nada para eles, ainda bem. Porém, o nosso rei, Deus Todo-Poderoso, valoriza o ser. Ser santo, ser íntegro,
ser puro, tá? Então é algo que é uma disputa de valores. E a ação do império das trevas? O nosso inimigo é traíra. E desde que estava no céu, ele planejava contra a obra de Deus. E mesmo expulso do céu para a terra, aqui ele tem criado planos. Guarde, você que está fazendo planejamento. Cadê o Everton? Está aí? Não está. Então você que faz planejamento, o pessoal já está com ódio do planejamento, né? Não aguento mais falar de planejamento, bispo. Então, você que tem... então, ele faz planos para tentar estabelecer domínio completo sobre os seres humanos na terra. Então, vamos conhecer as ardis artimanhas, os ardis planos de Satanás, como ele está atuando na atualidade. 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 11. Ora, o aparecimento do iníquo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por esse motivo, pois, que Deus lhes mandou a operação do erro para darem crédito à mentira. Amém, queridos? Às vezes você pode pensar, mas bispo, como que as pessoas, elas podem, nesse tempo maligno, nessa condição, votar em tal pessoa, adorar tal pessoa, eleger tal pessoa? Olha aí, existe a operação do erro, e as pessoas estão enganadas, iludidas. Por quê? Porque é uma condição que as trevas estabelecem sobre a pessoa, e a pessoa passa a participar desse reino e defender o reino, porque ela passa a ser súdito daquela condição. Mas, enquanto a igreja de Cristo estiver na terra, esse império não pode chegar na sua plenitude. Esse império não pode concluir o seu plano. Não pode chegar ao final do seu plano, né? Porque a igreja está impedindo, fala, a intercessão está orando e Satanás está impedido. Amém? Então, a atuação da intercessão, a atuação da igreja é vital nesse tempo. Se não fosse a igreja de madrugada orando, se não fosse a igreja atuando, queridos, imagina o que ia acontecer. Amém? Então, 2 Tessalonicenses 2,7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele agora que o detém. É o Espírito Santo de Deus que age através da igreja. Fala, ainda bem que nós temos o Espírito Santo de Deus que nos protege, e praga alguma chegará à nossa casa, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo, em nome de Jesus. Pois tudo, amém. Pois tudo, mesmo as situações mais complicadas, tudo está no controle do Senhor Jesus. E Ele, né, Jesus, está cumprindo os seus desígnios, onde o mal operado pelo império das trevas chegará ao seu fim. Então, existe um propósito do mal chegar ao seu fim. Mas para que esse mal chegue à conclusão da sua maldade e seja julgado, muitas coisas têm que acontecer. A igreja tem que ser tirada da terra. Quando a igreja for tirada, arrebatada, aí o mal ganha potencial e depois vem o julgamento do mal. Entenderam? Então não dá para evitar o mal, que dá para resistir ao mal. Olha você aí. Relacionamos a seguir, resumidamente, alguns fatos que já estão acontecendo e apontam para o fim dos tempos e o julgamento do império das trevas. Olha sua carinha aí. Sério, bispo? Amém? Então, quero que você comece a entender agora que você já conhece o império das trevas, sabe que tem demônios, isso daí é normal. Mas como ele está agindo na terra, e por que isso é importante? Porque você tem que ter ciência do mal, ciência de como age o mal, para poder interceder
com mais autoridade, poder interceder com mais consciência e maturidade e impedir que o inimigo prolifere a sua malignidade. Amém? Amém. Quais são os sinais do final dos tempos? A Bíblia alerta sobre os sinais que antecederão o final dos tempos. E em alguns acontecimentos atuais, já podemos perceber esta verdade se manifestando na nossa era. Preste atenção, queridos, nesse versículo. Mateus 24, de 4 a 6. E ele lhe respondeu: vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo. Enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Preste atenção na coincidência. Terremotos. Os dados que eu vou dar agora é de 2022. Segundo o monitoramento de terremotos em tempo real, o site do Apolo 11, até as 19 horas dessa terça-feira, dia 22, o 3 do ano de 2022, 3.426 terremotos. Até março, estamos em outubro, muito bem. Então, até março, só 3 meses, tinham 3.426 terremotos foram registrados em todo o mundo. Amém? Segundo e o maior deles aconteceu no Japão no dia 16 de março, com 7,3 da escala Richter. Amém? Isso é muito sério. Olha aí. Ainda, segundo... Isso que é bispo, hein, queridos? Pega detalhes para vocês. E ainda, segundo o monitoramento dos sistemas cósmicos, foram sentidos em dezenas de países. Então, Peru, Haiti, Afeganistão, Taiwan, Tonga, Japão, China, Nova Zelândia, Indonésia, Campo Limpo, Guatemala, tudo países grandes, queridos, enormes, né? Filipinas, México, Zona Leste, os maiores países todos tiveram terremotos. Cada vez que a Ivone ora, queridos, acontece um terremoto lá na Zona Leste. Está vendo? Aleluia. Começa a cair. Porque é isso, nossa oração traz os terremotos do Senhor. Então, olhem, são terremotos de escalas grandes, escalas destruidoras e aterradoras. Fora os ciclones, né? O último que passou nos Estados Unidos e outros mais. Então, isso é um fato real. E nunca houve na história uma quantidade de terremotos como esse. Atento aos sinais. A história se transforma em realidade. Outro fato. Cristãos perseguidos. Segundo Portas Abertas, que é uma organização que apoia cristãos perseguidos no mundo, mais de 360 milhões de cristãos, vou falar de novo, 360 milhões de cristãos estão sendo sujeitos à pressão e violência ao redor do mundo. Isso quer dizer que um em cada 7 cristãos enfrenta hostilidade por causa da fé de Jesus. Então, isso também é bíblico e é um sinal dos tempos. Segundo a organização, o Afeganistão é o país onde os cristãos são mais perseguidos no mundo. E por isso, devido à tomada do Talibã, que passou agora a reinar, né, naquele país. E ainda de acordo com o ranking, na América Latina, né, nesse conjunto, tem 3 países que são perseguidores cristãos. Então está lá, Colômbia, 30º lugar, Cuba, 37º, e por incrível que pareça, México. Né? Então é uma fonte real que está aí para mostrar a coisa. 3º lugar, fomes. Então, a África está enfrentando uma fome de 13 milhões de pessoas passando fome. Então esse também é um sinal terrível dos tempos. 4, a invasão da Rússia com a Ucrânia. Mas, bispo, o que tem isso? A Rússia invadiu e atacou a Ucrânia na madrugada de 24 de fevereiro. Né? Agora, essa guerra com a Ucrânia, queridos, preste atenção, levantou um grande temor em todo o mundo, inclusive
né, o medo de se iniciar a Terceira Guerra Mundial e uma guerra nuclear. Pela primeira vez no mundo, é possível. E toda hora, os sinais, eles, né, o Putin fica nervosinho, o outro fica amarelinho, vai ter união dos países, entra na... Quer dizer, então, é uma série de condições, jogos que, como se fosse um estupim, se acendeu, iniciou a Terceira Guerra Mundial. Então, está bem perto, mas nós podemos orar e impedir que isso aconteça em nome de Jesus. Está entendendo, queridos? O quanto a nossa oração é válida nesse tempo, o quanto a nossa oração é importante, porque são fatos que vão acontecer, que tem que acontecer, já está predito na Bíblia, e nós estamos vivendo, estamos inside, dentro deles, mas vamos segurar mais um pouco. Quem quer segurar mais um pouco? Quem quer que aconteça agora? Guerras, agora parem, guerras e rumores de guerras. Guerras e rumores de guerras. Além da guerra entre Rússia e Ucrânia, ao mesmo tempo, outros 28 países estão em conflito. Então, existe 29 países em guerra hoje, né? Na atualidade, né? Em 2022. E Iêmen, Nigéria, Síria, Mianmar, Somália, corresponde a 44%, quase 45% dos eventos e 55% de mortes. Então, o morticídio pelas guerras está muito forte. E a tendência, né, da Europa entrar, a tendência dos Estados Unidos entrar, é sempre evidente, sempre patente, sempre latente. Amém? Então, a nossa oração vai adiar, apenas adiar, mas vamos fazer isso. Outro exemplo, outro ponto importante, para nós nunca tirarmos a nossa cabeça aqui. Um fato histórico que aconteceu, que marca exatamente, como se fosse um marco que determina a volta de Cristo. É exatamente a restauração do Estado de Israel. Então, durante 1000 anos, mais de 1000 anos, 1200 anos, Israel perdeu a condição de país. E o que aconteceu? Em 1948, a ONU reconheceu que Israel era uma nação. E rapidamente, Israel passou a tomar força, volume, e hoje ela é o segundo país mais bem armado do mundo. Desse tamanho do Ceará, mas a força de um gigante. Porque o poder do Senhor está sobre o povo de Israel. Amém? Então, esse é um dos maiores sinais que confirmam tudo que o império na Bíblia, tudo o que é predito na Bíblia. Pois o anticristo agirá no novo templo que será erguido em Jerusalém. Então, qual o sinal que falta? Né? O sinal que falta é tomar aquela região do templo, onde está hoje o pomo da rocha, e na hora que fosse construído o novo templo, a partir daí que eles começam a tremer, que Jesus está batendo a porta. Em 1967, ocorreu a Batalha dos 6 Dias, e Israel cresceu de tamanho. E o que aconteceu? Olha isso. Aquele mapa de Israel todo verdinho, é exatamente onde a Jordânia, né, ela tomava conta do território de Israel. Depois de 1948, ele começou a expandir. A partir de 1968, olha o que aconteceu. Israel tomou totalmente a sua plenitude. Então, é uma marca que isso. Os sinais estão acontecendo. As condições estão evidentes. E você está se preparando? Hoje, vamos ver mais sinais. De acordo com Mateus 24. Hoje vemos com assombro. Quero que você confirme isso. É notório a degradação da estrutura base que Deus determinou para o homem, que é a família. Amém? Então, nós temos o quê? Aumento de divórcios, aumento de relações sexuais ilícitas fora do casamento, muitas mulheres com filhos sem o marido, uniões homoafetivas, libertinagem em todos os sentidos,
Doenças de ação mundial estão se proliferando. A gente conheceu o coronavírus, mas, queridos, o câncer está alcançando uma dimensão mundial muito grande. Muito grande. Coronavírus, câncer, mal de Alzheimer, infartos, AVC e outros, né? Então, existe uma praga estabelecida no mundo, e também isso é profético. Depressão, medo, trauma, suicídio, estão crescendo no mundo inteiro. Revoltas, rebelião, roubos, assaltos, assassinatos, vícios, violência, morte, como nunca houve antes. A tecnologia, a internet, a ciência, levando o homem, o ser humano, a depender da máquina e menos de Deus. Né? Se passa mais tempo no WhatsApp do que orando. Então, tudo isso, queridos, é predito. E tudo isso rouba o coração do homem. Tudo isso vai levando o homem à destruição. Então, família não existe mais. Hoje, a violência, droga, vício, toda uma série de a corrupção, né? Né? Tem mais coisa que eu coloquei. Humanismo, apostasia, heresia, sincretismo, filosofia, espiritualidade, expansão do comunismo no mundo, isso é deflagrado, queridos. O mal está... e também do islamismo, que é outra coisa, depois a gente conversa sobre isso. A exposição aberta, olha, preste atenção nisso, queridos. A exposição aberta de demônios. O demônio não se esconde mais. Olha, no carnaval, a exposição do inimigo, arrastando, né, o símbolo de Cristo, que lá não era Cristo, né, lógico. Né? Mas Satanás se expondo para milhões de pessoas, o mundo inteiro. Né? Ali eu coloquei um desenho de uma criança que mostra um diabinho. E as crianças estão assistindo bebezinho, o criancinha de 2, 3 anos. Criando o quê? Uma imagem na sua cabeça que é possível, que é aceitável, que se convive normal com isso. Essa é a estrutura do ambiente atual. Concorda ou sem corda? Sem corda? Quem que falou sem corda aí? Amém? É uma realidade? Está claro isso, queridos? Então, vamos entender mais. Nesse tempo, foi difícil achar esse exemplo, queridos. Muito difícil. Nesse tempo, muitas pessoas estão perdendo a esperança, a fé e o amor. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfria. Né? Então, você não conhece essa cena, né? Pessoas brigando, imagina. Normal. E lá em 2 Timóteo 3, a palavra do Senhor diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quem está vivendo um tempo difícil aí? Não, queridos, estamos no céu. Estamos no céu. Pensei que só fosse eu. Quem está vivendo um tempo difícil aí? Todo mundo. Aqui está um relato. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, defeituados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também deles. Então, o que é isso? A degradação humana é a contaminação que está corrompendo o coração, levando as pessoas a uma imoralidade muito grande. Mas onde pega tudo isso, queridos? Por isso, não podemos ignorar as maquinações de Satanás. Lá em 2 Coríntios 2,10 diz: para que sejamos vencidos, para que não sejamos vencidos por Satanás. Lê comigo, porque não ignoramos os seus ardis. Então, vocês, intercessores, vocês, homens e mulheres de Deus, precisam estudar, precisam aprender, precisam sintonizar-se com o mundo, para estar sempre atualizados no que o demônio está fazendo, no que o relógio de Deus está apontando, para que momento você está vivendo. Esteja atento. O inimigo das nossas almas é maligno e ardiloso, e vive estabelecendo planos e ciladas para derrotar a obra de Deus. E precisamos entender que o que estamos vivendo é resultado
de um ardiloso plano do império das trevas. Então, queridos, eu mostrei para vocês fatos reais, certo ou não? São reais esses fatos? Agora, tudo que você viu até agora e você vê no dia a dia é parte de um plano do inferno. Foi arquitetado há mais de 100 anos por Satanás e agora está se cumprindo todo o plano do inimigo. Então nós estamos dentro de um plano de Satanás. Isso é grave. Então, vamos agora conhecer alguns dos planos que o império das trevas está tramando contra a humanidade nesse tempo presente. Então, tudo que eu vou mostrar, queridos, compare com o atual. Aqui é a teoria, tá? Foi estabelecido em 1928 e 1877, 87 parece. Desde aquela época foi projetado isso. Agora você compare com o que aconteceu, ou está acontecendo. Movimento New Age, nova era. A nova era tem como proposta sepultar a era cristã. A nova era não é uma religião, mas apresenta proposta para a vida religiosa. Não é um movimento filosófico, mas tenta dar respostas filosóficas a questões existenciais. A nova era não é uma ciência, mas busca alicerçar-se de leis científicas e pseudocientíficas. Então a nova era é um movimento altamente planejado há muito tempo para destruir a cristandade e a humanidade. Então, é o relato deles, tá? A era cristã é considerada pelos adeptos da nova era como a era de peixes, símbolo do zodíaco. Por quê? Conforme a astrologia, a era do zodíaco vão sucedendo em 2150 anos, e atualmente está terminando a era de peixes, e deve começar em breve a era de aquários. Para eles, a de peixes é identificada como a era cristã, visto que o peixe era para os primeiros cristãos um símbolo de Jesus Cristo e do Salvador. Então, queridos, eles acham que o fato de ser cristão é uma onda, ela passa e vai agora entrar um novo Deus, um novo Jesus, um novo Maitreya, uma nova condição na Terra, uma nova condição no mundo. Então é como se troca os símbolos zodíacos, signos. Então quais são os objetivos da nova era? Agora vamos entender profundamente. Você que está dormindo aí, dá uma cutucada. Então, quais são os objetivos da nova era, queridos? Elas são várias. É um movimento mundial. Então, você está entrando agora na consciência de um plano do diabo mundial. É um movimento mundial que envolve diversas organizações, uma série de símbolos que retratam a sua filosofia de vida, com estratégias diferentes, mas com um único objetivo comum: acabar com o cristianismo, acabar com a era de peixes, acabar com os cristãos. Atualmente, essa seita está aparecendo com um novo nome: Nova Ordem Mundial ou globalização. Quem já ouviu falar em globalização? É algo que existe. É algo real. Amém? Você conhece a globalização? Não, se conhece a capa da globalização. Então vamos conhecer o fundo da globalização. Então essa ordem consiste em um programa planejado, multifacetado, dissimulado, sedutor, semelhante a um cardume de piranhas, especialmente treinada para gradualmente tentar devorar esse grande peixe que é o cristianismo. Então as regras é esvaziamento e dispersão. Esvaziamento e dispersão. Para esvaziar a fé cristã e a moral. Eles oferecem práticas mais leves, valores diferenciados, paralelos, mais fáceis e agradáveis que atraem multidões que ficam pulverizadas numa infinidade de grupos, ideologias, procedimentos e crenças diversas. Queridos, existem hoje no mundo mais de 30 mil seitas. 30 mil seitas. Então, o inimigo pulveriza para confundir a política. Então, a nova era, ela possui assim, na sua estrutura, uma nova estrutura,
novos evangelhos, orações, mantras, símbolos, doutrinas de vida, gurus e anunciadores do novo tempo. Então ela tem toda uma roupagem preparada para implementar o mundo, para abocanhar o mundo, e já vem pronta, né? Já tem a carinha ali do homem com o símbolo na mão, a nave espacial, um monte de símbolos lá de infinito, de triângulos, de pirâmides, de cruz de ponta-cabeça, um monte de coisa. Então, são símbolos que cada um tem um significado e representam obras satânicas. Agora, vamos pegar cada lado, queridos. Preste atenção nessas fases. Cada parte da nova era. O lado religioso. Então, eles procuram confundir as práticas religiosas, misturando o quê? Religião, misticismo, filosofia e novos achados. O instrumento usado para eles, para esse fim, são pirâmides, filosofias orientais, ler sorte, o futuro, energias cósmicas, cristais energéticos, amuletos, esoterismo, cabala, horóscopo, mapa astral, yoga, relaxamento e tudo que está escrito nas estrelas, ecologia, aura e harmonia com o corpo. Então essas frases, queridos, é o que mais se vê nos jornais. É o que mais se vê agora em clínicas especializadas em tratamento holístico, em tratamento não sei o quê. Então isso está pulverizado no mundo. E aqui no Brasil, então, a poluição é muito grande. Amém? E as faculdades estão trabalhando muito forte nesses conceitos. Continuando. Eles acreditam que a humanidade é toda uma. O homem é parte de Deus ou do cosmos e confia na sua razão. Um sistema de pensamentos positivos, com visão de auras que estão em volta do corpo e precisam estar harmoniosas com ele, que é Yin Yang. E com a mente deixando seus erros para trás. Então, eles trabalham no conceito de o homem no controle, a aura, o controle do bem e do mal. Tudo é estabelecido, então não precisa de Deus. Você controla o seu yin, você controla o seu yang, e portanto, você não precisa do Senhor, porque você tem um controle, basta cheirar um cheirinho, fazer yoga, e tudo é suficiente. Agora, sugerem que não sejam mais guiados pelo fantasmagórico Espírito Santo. Olha que conceito maligno, queridos. O que é o Espírito Santo de Deus para eles? É uma fantasia, é um fantasma, é um perturbador. Então, mas as pessoas vão ser guiadas por ondas misteriosas do cosmos, vivendo uma experiência direta com o divino, ou seja, você mesmo pode tornar-se Deus. Então, eu quero que vocês imaginem o quanto esse mundo já está, contaminado, poluído, com toda essa publicação, com toda essa história. Isso é real, isso é fato. Agora, preste atenção nisso aqui. Política. Qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. Amém? Mera coincidência. Não estou falando de partido político. Não estou falando nada. Isso é nova era. Isso é nova era. 1878 foi estabelecido, está tentando se implantar no Brasil. A nova era, na área política, é composto por diversos líderes e autoridades que estabelecem leis que favorecem a tal globalização, estabelece o fim do patriotismo. Para que verde e amarelo, queridos? São besta. Estabelece o fim da propriedade particular. Comunismo é a moda. Melhor, tudo é do governo, é mais barato, eu pago o teu salário. E isso é regra, né? Estabelece o quê? Moeda única em todo o planeta. Tentam eliminar as atuais religiões. Tentam eliminar a família como instituição, mostrando novo estilo de família. Casamentos homossexuais, LGBT. Formalizam a família da mãe solteira que não quer participação masculina, incentivam
ao divórcio e à degradação da moral, incentivam ao sexo fora do casamento e com diversos parceiros, sem preconceito de idade, liberação de drogas e jogos, defendem a ideologia de gênero, não punem devidamente o roubo, a violência, etc. Isso é atual ou não? Isso é realidade ou não? Isso é império das trevas. Está batendo na nossa porta. Está batendo na nossa porta. E eu não estou fazendo nada político, queridos. E aí eles querem dividir o planeta em 10 províncias, que são mercados comuns, e implantar um governo mundial. Seus adeptos pregam uma liberação da moral, principalmente a familiar e a sexual, com o objetivo claro de destruir a família, que é uma barreira, segundo eles, contra a liberdade. Então, relacionamentos múltiplos. E ainda mais, queridos. Muitas vezes, porém, essa intenção da nova era é camuflada, silenciosa, escondida, para não causar alarme nem chamar atenção. Trata-se de tática para se obter um resultado mais satisfatório. Olha aqui, queridos. Estratégia da nova ordem mundial. A tônica é produzir uma alteração na estrutura mundial. Queridos, preste atenção aqui. A partir de condições que a humanidade passa a ter grandes opressões. Então, vai se gerar uma opressão na humanidade, o coronavírus, a fome está sendo preparada, um momento que vai ter muita fome preparada, as pessoas vão deixar de comer carne, a carne vai sumir, e as pessoas vão passar dificuldades. Então a humanidade passa por grandes opressões, decorrentes catástrofes, guerras, corrupção, violência urbana, injustiças sociais, carestia, decadência moral, falta de emprego. Então, a situação complica. E todo mundo começa a desejar, suspirar por um mundo melhor, que traz paz, que finalmente a paz reine. Será que existe mundo? Aí vem a grande proposta. A grande proposta é a Agenda para 2030. Quem já ouviu falar disso? É real? É alguma ilusão que estou falando? Você já viu essa agenda? É linda, queridos. A agenda é linda. Ela fala, eu não consigo ler, tá? Ela fala sobre exatamente fome zero. Ela fala sobre a questão de você limpar o planeta, reorganizar a família, liberar a questão de gênero. São 17 pontos maravilhosos, simplesmente atrativos. O mundo vai se acertar. Por trás está aquela situação. Então, uma agenda para 2030. Estamos em 2022. E 2023, deixa para lá. Se prepara. Esse é o plano. E por trás do plano, o que tem? Plano das trevas. O Messias da nova era, ele vai assumir o controle. O número 666 será aplicado como controle das pessoas. Uma nova religião estabelecida. Os princípios cristãos serão desacreditados, eliminados. A humanidade será levada a crer que o homem é Deus. A ciência e a religião serão unificados. E os cristãos que resistirem serão exterminados. Tudo que a Bíblia diz está planejado para a partir de 2030. Amém? Segundo a agenda deles. Não é profecia da igreja. Segundo a agenda deles. E por isso, queridos, o mundo vive uma cegueira espiritual. O mundo caminha para o abismo, não se preparando para as ciladas que a globalização está armando. Em escatologia, o termo nova ordem mundial tem sido usado para designar a plataforma de ascensão do anticristo, que deste mundo exercerá o domínio como preposto dragão Satanás, depois que a igreja sair da terra. Lá em Lucas 21:36 diz: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Não dá para impedir, não dá para
Não, tem que acontecer. Só que Deus vai separar a igreja. Deus vai levantar a igreja, se a igreja estiver preparada. O espírito do anticristo já está operando no mundo. Segundo a Bíblia, nesse tempo em que estamos vivendo, já ocorre uma ação do anticristo camuflada e que antecede a manifestação aberta do anticristo e do falso profeta. Lá em 1 João 4,3 diz: e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tens ouvido que vem e que presentemente já está no mundo. Então existe toda uma preparação para o levantamento de Maitreya, preparação para o inimigo assumir a sua condição de soberania. Então o anticristo já está aí. Lá também, segundo a Tessalonicenses, diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Amém? Então, coincidentemente ou não, grandes mentalidades, verdadeiros gênios de todos os campos do saber humano já estão a serviço do futuro governo da besta. Colaboram antecipadamente com a tríade satânica, que é o dragão, a besta e a besta do mar e a besta da terra. Então, pessoas, escritores, jornalistas, estadistas, educadores, financistas, teosóficos, economistas, investidores, cientistas, atores, empresários. Eles estão montando estrutura para que a cama esteja pronta. Amém? Então, grandes empresas, queridos, eu não vou citar nenhuma delas agora, porque isso é público, estão trabalhando em prol do reino do inferno, em prol do império de Satanás. De maneira sutil, porém eficaz, agem no mundo através da diplomacia, da movimentação do dinheiro, da tecnologia, de projetos que visam a pretensa paz mundial, preparando o mundo para a chegada do homem do pecado. Mas, segundo a Bíblia, somente o Senhor Jesus, ao implantar na terra o seu reino milenar, satisfará plenamente seus anseios de paz, segurança e liberdade, instaurando a nova, definitiva e verdadeira ordem mundial. Entretanto, o anticristo vem encabeçar uma desordem mundial. Próximo. Então, queridos, hoje o Senhor fala para você, nós estamos vivendo os últimos dias. Fala comigo. Não há dúvida que vivemos os últimos dias. E eles são descritos na Bíblia como trabalhosos, difíceis e perigosos para o povo de Deus. 1 Timóteo 4,3. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores, a ensino de demônios pela hipocrisia, que falam mentiras, e têm cauterizada a própria consciência. Então não é apenas o império das trevas agir nos outros que não creem em Deus, mas o império das trevas está preocupado com os cristãos, quer enganar. Então existem espíritos enganadores que vão tentar enganar os cristãos, que vão tentar ensinar coisas erradas para os cristãos. Então, essa disputa de igrejas, essa disputa de filosofias cristãs é maquinada por Satanás. Um crê nisso, outro não quer naquilo, um se veste de um jeito, outro se veste de outro. Então existe no nosso meio uma série de artimanhas que vai levar as pessoas à destruição. Quando o Senhor voltar, muitos não vão subir. Então, qual deve ser o nosso posicionamento? Eu tirei a foto de vocês, menos daquela ali que está dormindo. Amém? Ai, bispo, que eu corro. Então, quando vemos algum desses sinais, nos dias de hoje, isso deve servir de aviso. O fim pode acontecer a qualquer momento. Você está preparado? Amém? Ou só um amém? Então, nunca o mundo viveu esse nível de declaração moral. Lá em 1 Pedro 5, de 8 a 9, diz: sede sóbrios. Fala, eu vou ser sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda ao redor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firme na fé, certo que o sofrimento igual aos vossos estão se cumprindo em toda a vossa irmandade espalhada pelo mundo.
Leia comigo Marcos 13. Estais sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Não permita que nada abale a sua fé em Jesus Cristo. Lucas 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará alguém acordado na vigília? É uma dúvida, bíblica inclusive. Tá? Creia no Senhor Jesus e em tudo que Ele ensinou, assim a tua vida será guardada até o fim. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo terás aflições, mas tende bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Amém? Por isso, queridos, é importante estarmos preparados, vivendo de maneira que agrada a Deus. Segundo Pedro 3,14. Por essa razão, queridos, pois amados, esperando essas coisas, então Deus fala, você está sabendo, espere. Como? Empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, com processo de santificação. Então Deus quer formar você mais. Se você estudar toda essa matéria, queridos, em cada ponto que eu falei, existe muita informação, muito conhecimento, e Deus quer que saiba detalhadamente de tudo, para ter confiança no Senhor e saber que você vai resistir a tudo isso e vai subir em paz em nome de Jesus Cristo. Amém? Então não tenha medo, mas saiba que a vitória é certa, porque Jesus venceu o império das trevas. Aqui começa a revolução. Nós somos luz, o bispo pregou, aqui está a revelação da luz. Jesus venceu o império das trevas. Lá em Colossenses 2,15 diz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, despojar é um termo militar, muito usado nos textos do Antigo Testamento, né, que representa a ação de tomar os bens e todas as posses do exército inimigo após vencê-lo. Então, Jesus venceu. Qual a nossa parte agora, queridos? É exatamente viver isso. Cristo destruiu o que tinha poder sobre a morte. Hebreus 2,14. Amém? E visto como tinha filhos, como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, quer dizer, o diabo. Então nem a morte pode nos vencer. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, ele venceu o diabo, ele venceu o império das trevas, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então você está no novo lugar, você está numa nova posição, que você está no reino do Filho do amor de Deus. Amém ou não? No qual temos a redenção, né? A remissão dos pecados. Como alguém é transportado para o reino de Deus? Na cruz, Jesus deu direito a todas as pessoas serem transportadas para o reino de Deus. Então, aquele que crê em Cristo, aquele que tem direito de salvação, esse saiu do reino das trevas e passou para o novo mundo. E isso, queridos, é que eu quero falar agora, já concluindo. Não pode ser uma retórica, não pode ser apenas uma história que eu estou contando, não pode ser apenas, tá bom, isso é legal, boa vigília. Não é isso. Deus quer falar, você tem que ter uma nova consciência, tem que ter uma nova ciência, porque você está em outro lugar, você pertence ao reino, você não está nesse mundo sujeito ao império das trevas. E o que isso tem feito na tua vida? Que evolução tem causado em você? Então nós precisamos nos comportar como aqueles que estão do outro lado. Amém ou não amém? Então, império das trevas versus reino de Deus. Aprenda isso. O império das trevas e o reino de Deus são totalmente opostos. Portanto, não é possível vivermos no reino de Deus pensando nas mesmas coisas que pensávamos quando estávamos no império das trevas. Amém? Há dois caminhos, eu tenho que escolher por um. Como viver no reino de Deus se ainda estamos aqui na terra? Então, o problema é que muitos cristãos, sem perceber, estão servindo ao império das trevas.
Como que um cristão pode servir ao império das trevas? Em primeiro lugar, né? Como não servir? O reino dos céus é dos humildes. Então, a primeira coisa, queridos, humildade, singeleza, leveza, é o segredo para participar do reino dos céus. Resistência à obra das trevas. Se Cristo já nos libertou da potestade do mal, então por que ainda passamos por lutas, batalhas, que o crente tem diariamente e em todo lugar? Na verdade, ainda cada um continua sendo tentado por sua própria concupiscência e cobiça. Então o inimigo, ele lança prazeres, lança situações, lança tentações, e as pessoas caem. É droga, é sexo, é roubo, é oportunidades, fofoca, mentira. E a pessoa, sem perceber, ela continua servindo ao império das trevas. É preciso separação, é preciso consciência, porque as guerras e contendas são resultados dos prazeres da carne. De onde vêm as guerras e contendas que você passa? Porventura não vem disso, a saber, os vossos deleites que os vossos membros guerreiam. Amém? Portanto, queridos, devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Fala, eu vou fazer morrer a minha natureza terrena. Fique em pé agora, queridos. Eu quero que você leia essa passagem na primeira pessoa. Fala, eu vou mortificar em meus membros a minha condição carnal, a minha natureza terrena, prostituição, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, que é a idolatria. Nós temos que mudar o nosso caráter, nós temos que mudar o nosso perfil, nós temos que mudar as nossas atitudes. Isto é vital para nós cristãos, isto é vital para nós intercessores, isto é vital nesse tempo, porque o Senhor diz que nós devemos andar em santidade, viver pela fé, e enquanto isso acontece, Deus nos guarda e o maligno não nos toca. Amém? 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que crê e é nascido de Deus, não peca. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. O Senhor acampa anjos ao nosso redor. Por isso, queridos, para finalizar, leia comigo. Reconheça. Fala. Você é um representante do reino de Deus na terra e deve agir como embaixador de Cristo. Então, o mundo jaz em trevas, o império das trevas está matando, roubando, destruindo e preparando para a grande destruição. A grande tribulação está sendo preparada, mas nós temos que ter uma atitude diferente, temos que ter o quê? Uma condição diferente, ser luz. E luz é ser o quê? Representante dos céus. Luz é ser embaixador de Cristo nessa terra. Luz é andar de forma coerente. Isso significa que não mais podemos nos sentir acuados, medrosos, né? Sempre pedindo para Deus nos proteger do maligno. Deus, tem medo de fantasma, o inimigo está me perseguindo, eu estou sendo opresso. No meu trabalho, tem uma serigaita. Eu olho para aquela mulher, dá raiva, vontade de pegar os cabelos dela. Me protege, Deus. Me livra dela, Deus. Você é um cidadão dos céus. Você é embaixador de Cristo. Você é representante do reino dos céus na terra. E aí? Crê em Deus Pai. Você vive com medo. E a palavra do Senhor diz, lá em Jó 3,25, o mal que eu temo, me sobrevém. Deus quer falar para você hoje, pare de sofrer. Pare
e se portar como alguém que está sujeito ao reino das trevas. Jesus venceu o reino das trevas. Então, queridos, não fica coado sempre pedindo para Deus nos proteger do maligno, quando na verdade devemos reconhecer a autoridade que temos no nome de Jesus Cristo em realizar a obra do Senhor, a obra na força do Senhor, com mais ousadia, com mais fé, com mais determinação. Devemos representar o nosso reino, que é o reino de Deus, a nossa pátria. Leia comigo 2 Coríntios 5:20. Deus exorta por eu. Eu estou fazendo em português errado para você gravar na tua cabeça. Deus quer te usar. Deus quer se manifestar. Deus quer manifestar a sua luz nessa terra. Não apague a luz de Cristo. Não abafe a luz de Cristo. Não se comporte como cidadão terreno. Você foi comprado por alto preço. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador, nossos irmãos, o mesmo que se acusava de noite diante de nosso Deus. Leia esse versículo aí. E eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Como que você vence o diabo? Como que você vence o curião? Como você vence o império das trevas? Com autoridade, usando a palavra e com fé, perseverança, ousadia. Por isso festejai aos céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo, pouco tempo lhe resta. Nós somos diferenciados em Cristo Jesus, e temos que nos comportar dessa forma. Então, quais são as atitudes da luz? As atitudes dos representantes do reino de Deus. Se Cristo venceu o império das trevas, se Cristo venceu o diabo, o nosso papel é saquear o império das trevas. Entendeu, Cristo? O Senhor falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Os demônios perderam a autoridade. Em nome de Jesus tem que recuar. Em nome de Jesus tem que largar. Em nome de Jesus tem que soltar. Porque você vai saquear, tirar as vidas que está no inferno. Faça isso. Amém? Pegarão as serpentes, quer dizer, pegarão a sua sogra. E se alguma coisa mortífera beberem, não te fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E eles, preste no finalzinho. Agora coloque na primeira pessoa. E eu, partindo, pregarei por toda parte, cooperando comigo o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que me seguirão. Deus é contigo. Sinais se acompanharão, milagres vão se seguir, sinais, coisas maravilhosas vão acontecer. Mas se disponha, sai da caixinha, deixe de ser pequeno, deixe de ter uma mente limitada, não viva no império das trevas, você é do império da luz. Haja como tal. Amém? Amém. Segundo lugar, fazer da igreja uma embaixada protegida. A igreja é a porta do céu. Então, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja.
E nós temos que estabelecer isso pela nossa oração, intercessão. Então quem está na igreja está protegido, seja em casa, no trabalho, em qualquer lugar, é a igreja. E pela nossa oração intercessória, o mal não vai prevalecer. Tem praga na terra, tem terremoto, tem um monte de besteira acontecendo. Nós não vamos ser tocados em nome de Jesus Cristo. Ah, mas se sofrer e se tocar, não vai causar dano algum. Se prepare, tenha essa consciência em nome de Jesus e se posicione. Amém? Se posicione. Você é cidadão dos céus e a igreja é a embaixada. Nós temos que proteger a embaixada. Por ser a igreja, então quando você ora pelos irmãos, o mal não tem poder. Amém? Mas tenha essa consciência de proteção. Tenha essa consciência para a tua oração coerente. A minha oração protege os filhos de Deus. Amém? E o maligno não toca. Não temer, nem se dobrar diante das afrontas do inimigo. Pare de ficar com medo. Pare de se acovardar. Olha, achei barato essa imagem aí. O Davizinho e o gigante. O que é, meu? Pensando no quê? Folgado. O Davizinho é folgado mesmo. Então, segundo Samuel, é assim que você tem que orar, queridos. É assim que você tem que funcionar. Como Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espadas, com lanças e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos Israel, a quem tens afrontado. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele me entregará nas suas mãos, nas minhas mãos, em nome de Jesus. Amém? O inimigo já está caído, já está derrotado, fracassado. Então chega de temer, vá para cima em nome de Jesus. Amém? Ousadia. E por último, 2 Crônicas 17, nesse encontro, tomai posição, ficai parados, e veio o livramento, o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não tem mais, amanhã sai do encontro, porque o Senhor é convosco. Posição. Vá, o Senhor é contigo. Amém? Efésios 6:10. No demais, irmãos, fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele vai dar no pé. E ele vai dar no pé em nome de Jesus. Aleluia! Essa é a condição dos servos de Deus. E o que mais? Deus quer fazer de você, na terra, um vaso de honra, um instrumento do Senhor. Deus quer manifestar poder através da tua vida. O mundo vai saber que tem Deus por tua causa, por essas revelações, pelas curas, pelos milagres, pelas revelações. Deus quer te usar e manifestar-se com a sua glória nessa terra. Fala: eu sou escolhido de Deus. Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, faça prevalecer a tua vontade e manifesta o teu poder através da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Então, olha o que aconteceu, queridos, e olha o que vai acontecer. Essa é a tua história. Fala: essa é a minha história. Atos 19:11. E Deus, fala o teu nome. E Deus, pelas mãos do bispo Tavares, faz milagres extraordinários. E espíritos malignos se retiram. As pessoas são curadas. E o Deus poderoso é glorificado em nome de Jesus Cristo. Deus é poderoso, queridos. Coisas grandes vão acontecer. Esse é o poderoso tempo de milagres. Ah, esse é o tempo do mal, é o tempo que Satanás está potencializando. Não! A igreja está na terra. Os cristãos estão na terra. O reino de Deus está comandando na terra. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Por isso, nós vamos mudar a condição dessa nação. Amém? Atos 19:17.
Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Dia 30, o nome de Jesus vai ser engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando, denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam 50 mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Quem serve a magia negra, quem serve ao voodoo, quem serve ao espiritismo, quem serve à idolatria, vai acender a glória do Senhor nesse país. Aleluia. Há homens de Deus e mulheres de Deus orando, o poder do Senhor vai se manifestar, e todos saberão que há Deus poderoso nessa terra, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Esse país vai se dobrar aos pés de Jesus, porque é uma igreja santa que ora e não se dobra a demônios. Conclusionamento. Efésios 3, de 9 a 12, queridos. Olhe a importância do reino de Deus. Não o império das trevas que vai prevalecer com os seus planos. Ele já está fazendo muita besteira. É triste ver as pessoas isoladas, praticando as práticas do reino. Homossexualismo, lesbianismo, situações malignas que não justifica. Mas nós vamos saquear o inferno. Se você tem alguém que você conhece, que está vivendo no império das trevas, a autoridade de Jesus está na tua vida. O reino de Deus está na tua vida. A luz de Cristo está na tua vida. Por quê, queridos? Efésios 3:12. Deus nos chamou e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Para que? Pela igreja. Pela igreja, por você. Fala, por mim. Continue. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora do império das trevas. O império das trevas é saber quem é Deus pela obra do Senhor em nossa vida. Amém? Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual tenhamos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Aleluias. Eu quero que você pense nessa dimensão que Deus está te colocando. O Senhor trouxe no bispo Daniel Tenuta, falou com muita propriedade aquilo que representa a ação dos demônios. Deus trouxe o bispo Tavares, falou com muita propriedade sobre os planos dos demônios. Mas tanto um como o outro te ministrou a tua capacidade. A luz de Cristo que brilha, dissipa nas trevas. O poder de Cristo que atua restaurando este mundo. Enquanto houver tempo, salve. Enquanto houver tempo, resgate. Tenha raiva, queridos. Raiva da paralisia, raiva do comodismo, raiva do ativismo, raiva de tudo que te faz perder tempo, impedindo de se salvar uma vida, impedindo de você pegar uma palavra, impedindo de você orar para a pessoa. É o teu vizinho, é o teu amigo do trabalho, é a pessoa do ônibus, é o transeunte no meio da rua. Não pare. Há poder de Deus na tua vida. O reino de Deus está em você. Onde está o reino de Deus? Inside. Dentro de nós. Por isso feche teus olhos agora.
Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. O Senhor hoje colocou essa palavra no meu coração. Ele falou, devemos parar de ter medo. Medo paralisante. Medo que procrastina as coisas. Medo que te deixa como uma estátua estável, estabilizado. Pensa muito, deixa para depois. Sabe, sempre é difícil, deixa para lá. E você não consegue, não chega às conclusões, não atua, e você tem dentro de você um chamado, dentro de você um desejo. Você sabe que você pode, você sabe que você consegue, mas por que esse medo? Por que esse bloqueio? Por que você sempre posterga aquilo que você pode fazer agora, hoje? Medo de falar, o que vão pensar? Não se preocupe com o que o diabo vai pensar de você. Ele já pensa mal de você. O diabo te odeia. Mas Jesus te ama. Jesus te resgatou das trevas. Te tirou do império das trevas. Trouxe para o império, para o reino do Filho do seu amor. Você é amado. Está sendo limpo pela palavra. Purificado a cada culto. Restaurado no Senhor, fortalecido, para fazer a obra de Deus nessa terra. Há um propósito de Deus para a tua vida, há um propósito de Deus para a tua vida, por isso você está vivo. O diabo tentou te matar, o inimigo tentou criar ciladas, mas os anjos do Senhor te protegeram, porque eles tinham uma ordem de Deus. Esse é meu servo amado, esse é meu ungido, é menino dos meus olhos, é o meu protegido. Não temas, vá adiante, confia. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. E com o teu Deus, você tudo pode. Salta muralhas, vence o inimigo, rompe barreiras, supera as situações normais. Por isso hoje, queridos, Deus quer tirar a ferrugem espiritual da mentira, o engodo da mesmice. Que havia em você. A falta de ousadia vai sair hoje. E você vai ser cheio de ousadia, cheio de fé, cheio de poder. E aonde você passar, onde Deus te enviar, a glória do Senhor vai se manifestar. E as pessoas não vão entender. Quero falar, mas você tem um brilho. O que você fala enche meu coração de alegria. É tão gostoso estar do teu lado. Fala mais. Fala mais. Quem quer viver esse novo tempo na tua vida? Quem quer viver e praticar a cidadania dos céus, ser representante de Cristo e falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Quem deseja isso? De coração, só quem deseja. Sai do teu lugar, por favor. Mas só sai quem deseja. Quem quer continuar no império das trevas? Vai falando com Deus agora. Sabe, queridos, Deus vai trazer a memória agora. Deus está trazendo memória para você, aquele seu parente que é homossexual, aquela sua amiga que estava de beijinhos com outra, aquela pessoa que trabalha com você, que vive praticando toda contaminação, ilicitude, tudo que é sujo. Ele conta vantagens, vive se exibindo. Você antes admirava, se sentia pequeno, porque ele era sempre alegre,
parecia viçoso, ela era sempre viçosa, parecia bonito. Eles fazem parte do plano das trevas, estão debaixo do plano das trevas, estão obedecendo ao plano das trevas, mas você é luz. A opressão que você tem, você sofre, é porque o inimigo quer apagar a tua luz, o inimigo quer reter você, o inimigo quer enganar você, que você não pode, você não consegue, que não é tempo. Pensa bem, você está obedecendo ao inimigo. O Senhor falou: ide, o Senhor falou: pregue, o Senhor falou: cure, o Senhor falou: repreenda, e você está obedecendo ao inimigo, cheio de condiçõezinhas, cheio de senõezinhos, cheio de não obedeça ao império das trevas. Já foi derrotado pelo inferno, por Jesus. Obrigado. Jesus venceu o império das trevas. Grave isso no teu coração. E ele falou: vai saquear o inferno. Nesse ano de Josafá, o Senhor te colocou no vale de bênçãos, porque Ele matou os inimigos. Embaixo de cada cadáver há tesouros. Tesouros a tua família salva. Tesouros dos seus amigos orando e agradando a Cristo. Tesouros de você ver a quem você ama aos pés de Cristo. Tesouros. Esta é a tua missão. Essa é a tua missão. Não importa o império das trevas, o que importa é exatamente o reino da luz. O reino da luz prevalece contra as trevas. Por isso profetiza. Agora comece a colocar no teu coração. Apresente teu coração para o Senhor. Fala: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, Senhor. Vamos entrar num tempo de cura, de libertação de todo medo, de opressão, de bloqueios, de mentiras. A ilusão que Satanás pegou, ou a pressão que Satanás pegou, você não tem dinheiro, você não tem isso, você não tem aquilo, você não é bonito. Não importa o que Satanás fala, não importa o que Satanás pensa, não importa o que Satanás age, você é vencedor, você faz parte do reino de Deus, e Ele é vencedor invicto, Ele é a autoridade suprema, Ele é o maioral, Ele é soberano, Ele tudo pode, e você tudo pode nele. Você tudo pode nele. Por isso, em nome de Jesus, abre o teu coração e fale: Senhor, a partir de hoje tudo vai ser diferente. A partir de hoje tudo vai ser diferente na minha vida. Eu vou me revestir com a tua glória, eu vou me santificar, eu vou me purificar e vou me preparar, vestir a armadura de Deus e vou sair para a guerra. Todo dia vou sair para a guerra e vou saquear o inimigo, vou conquistar vidas. Porque é um tempo novo, a minha oração tem poder, a minha intercessão tem poder, e vidas serão salvas e resgatadas, a começar da minha família. Por isso, queridos, ore comigo agora. Feche os teus olhos, mas ore de coração. Ore de coração. Fala: Senhor Jesus, Paizinho querido, eu quero te louvar e te agradecer, porque eu estava perdido, sentenciado à morte eterna, escravizado nas mãos de Satanás, pertencente ao império das trevas, mas o seu grande amor por mim te fez lutar, vencer e me resgatar. Hoje, Senhor, eu sou um cidadão dos céus, e eu louvo a Ti por isso, meu Pai, e reconheço a Tua soberania, reconheço a Tua autoridade e o Teu poder reinando em minha vida, e eu me prostro aos Seus pés, meu Pai, para dar a Ti direito, que o Senhor me use, realizando nessa terra uma grande obra, Senhor, através da minha vida,
a minha família vai ser conquistada, através da minha vida, os meus amigos serão resgatados, através da minha vida, vidas pessoais serão conquistadas pelo Senhor. Por isso, Pai, eu me arrependo pela paralisia, eu me arrependo, Pai, por todo comodismo, eu me arrependo da timidez, eu me arrependo, Pai, da covardia, eu me arrependo, Pai, eu me arrependo. Vai falando agora o que você se arrepende, vai falando agora e fala: a partir de hoje eu tomo uma nova posição, a partir de hoje, Pai, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo na minha vida, e eu vou seguir a tua ordem, eu vou obedecer a tua palavra, eu vou fazer a tua vontade, Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. E o teu nome, Senhor, será glorificado dia após dia, através da minha vida, porque eu sou uma nova criatura, eu sou filho da luz, eu sou cidadão dos céus, eu sou, Pai, representante do Senhor nessa terra, Pai, eu sou embaixador de Cristo, e a tua glória, o teu poder, a tua unção, a tua vontade vai prevalecer, e vidas serão salvas para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Feche teus olhos. Senhor meu Deus, eu te peço de todo o coração, Pai, como o Senhor fez com Paulo, que estava enganado, servindo a Satanás, perseguindo os cristãos. Tira as escamas dos olhos, meu Deus, tira a dureza do coração, tira esse medo letal, agora eu repreendo o espírito de medo, espírito de paura, eu te repreendo agora, expulso nessa vida, em nome de Jesus, eu te repreendo, demônio, saia, 1, 2, 3, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, ser liberto, ser renovado, ser restaurado, ser revigorado, ser iluminado, cheio da glória do Senhor, porque o novo de Deus está acontecendo, porque a unção, ela quebra todo o jugo, e estabelece na tua vida uma condição de primazia, de autoridade, a autoridade de Cristo na tua vida, e quando você abrir a tua boca, o Senhor encherá, e milagres e maravilhas acontecerão. Receba, queridos, receba agora o dom de curas, receba os dons de cura agora, em nome de Jesus. Recebe a autoridade para expulsar demônios, em nome de Jesus, recebe agora sinais, o dom de sinais e maravilhas, recebe discernimento de espíritos, recebe o dom de profecia, recebe a palavra de conhecimento, de sabedoria, cheio da unção do Senhor. E o novo tempo está determinado sobre a tua vida, porque o reino de Deus prevaleceu, o reino de Deus prevalece nessa terra, e a glória dele vai ser manifesta. Deus está me dando uma palavra de conhecimento, queridos. Você vai acordar alguns dias, e Deus vai colocar um nome na tua cabeça, pela manhã. Vá atrás dessa pessoa. Você vai acordar com o nome na tua cabeça. Ligue, entre em contato, fale com a pessoa. Você vai ver um grande sinal que Deus vai fazer. Deus vai testificar essa palavra na tua vida, e você vai começar a ter revelações. Você vai passar perto das pessoas, Deus vai te apontar o que você vai falar, no teu trabalho, em qualquer lugar. Deus vai te mostrar pessoas, e todas elas serão salvas, libertas e abençoadas pela palavra que Deus vai colocar na tua boca. Você está liberado, você está enviado, você está abençoado,
E eu selo essa palavra na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Quem vai fazer diferença aqui? Quem vai fazer diferença aqui?